Médico Bandeirantes. Muito bem, abrindo aqui o nosso Plantão Médico Bandeirantes de hoje, já conectada em áudio e vídeo aqui, a doutora Thaís Leibel. Bom dia, doutora, tudo bem? Como vai? Bom dia, tudo bem para vocês? Tudo certinho. Doutora, acertei o seu sobrenome, né? Leibel mesmo? Acertou, sim. É isso mesmo, né? A doutora que é pneumologista e está aqui para a gente falar de um tema importantíssimo, que é a pneumonia, não é? A gente está aí nesse mês o mês do combate à pneumonia. E a pneumonia assusta muita gente, não é, doutora? Não só as crianças, não é, na terceira idade, mas tem muita gente aí preocupada com a pneumonia e hoje a gente vai ter oportunidade de entender melhor sobre esse assunto, né, sobre esse tema. E como eu sempre gosto de fazer aqui, a gente vai explicar do começo direitinho para todo mundo saber. O que é, afinal, a pneumonia? Ela atinge, claro, os pulmões, é isso, doutora? Exato. Pneumonia é uma preocupação importante aí, que a gente tem recebido muitos pacientes que questionam, muitos pais aí com bebês pequenos, né? Ela é uma inflamação nos pulmões que vai desde quadros mais leves a quadros extremamente graves, né? Inclusive com muitos óbitos nas pessoas mais vulneráveis, que a gente fala aí nos extremos de idade. Aí. Mas os bebês, né, que ainda não têm imunidade suficiente para combater uma infecção mais grave, e os idosos que acabam tendo uma queda de imunidade também, quanto mais velhos eles são. Então são nessas duas faixas que é mais grave, que é mais preocupante, doutora? Com certeza, né? A gente fala que em qualquer faixa a pneumonia ela é preocupante, porque ela pode vir como um quadro grave, né? Mas com certeza os extremos de idade é onde a gente fica mais preocupado. Ô, doutora, mas o paciente com pneumonia, ele sente o quê? Quais são os sintomas? Porque eu já ouvi falar de tosse, não é? Com secreção, febre alta, não é? Falta de ar. Mas é que tudo isso também são sintomas de outras doenças, né? Então pode haver ali uma confusão, né? O que diferencia a pneumonia de algum outro quadro aí, gripal, de alguma doença respiratória, de uma asma, de uma bronquite? O que o paciente sente, hein? Perfeito. Realmente, assim, os quadros respiratórios, eles se confundem muito, isso é extremamente comum, por isso que a gente fala, né, inicialmente que na dúvida, sempre procurar atendimento médico, né, imediatamente, que ele vai ajudar você a diferenciar. Mas, adiantando, né, o quadro de resfriado, né, de uma gripe, ele começa com sintomas mais nasais, geralmente uma coriza, uma obstrução, uma dificuldade de puxar o ar, coceira. Isso pode evoluir ali com incômodo na garganta, uma dor, uma rouquidão, tá? Com uma febrezinha mais leve, isso costuma passar dentro de 3 a 5 dias. A pneumonia não, ela é um quadro mais grave, então ela pode até começar com esses sintomas de vias aéreas superiores, de nariz, de garganta, mas ela vai evoluindo realmente com quadro de febre, febre alta classicamente, né, que vem aí com tosse, tosse produtiva e geralmente com prostração, queda do estado geral e com uma falta de ar. A falta de ar é um dos sintomas que mais diferencia aí de uma gripe comum, né? Além da febre alta. E não é aquela falta de ar que a gente gosta de falar que é dificuldade de puxar o ar pelo nariz, porque isso pode ser só da gripe, mas é quando a gente mostra aqui no pulmão. É difícil para encher o peito, a pessoa fala que sim. E para diferenciar a pneumonia, por exemplo, de uma outra doença respiratória crônica, né, que é uma asma ou um DPOC, que é o enfisema, o que vai diferenciar muitas vezes também é o histórico prévio, esse paciente já tem asma, já tem DPOC antes, e aí ele começa a ter uma piora dos sintomas basais dele, de asma ou de DPOC, que já está. E aí geralmente quem tem asma, por exemplo, pode vir com um chiado no peito forte, que dificulta ali a dormir, e lembrar que às vezes a pneumonia ela vai junto também com a asma e com a DPOC, e é um motivo aí de piora dos sintomas de base. Então, quem tem já doença pulmonar prévia, a gente sempre orienta que procure o seu médico aí, o pneumologista, o clínico ou o infectologista. Mas então só com os sintomas é possível diferenciar, né? Mas tem ouvinte aqui perguntando sobre os exames, né? Num raio-x é possível observar já ali alguma coisa relacionada à pneumonia? Precisa fazer algum outro exame mais complexo, uma tomografia? Quais exames que podem ajudar aí a detectar e fechar o diagnóstico, hein, doutora?
Perfeito, assim, quem vai levantar essa suspeição, que é o que eu falo, os sintomas confundem muito, então a gente orienta que o paciente procure, sim, um atendimento médico, e aí na nossa ausculta a gente já consegue diferenciar muitas vezes se esse quadro é só uma gripe, é uma pneumonia, é uma crise de asma, porque a pneumonia ela dá uma inflamação localizada no pulmão. Então na ausculta a gente consegue ver algo esquisito numa região específica do pulmão, isso aí já deve levantar aquela bandeira para a gente de que pode ser uma pneumonia. O exame que é o mais simples possível, a própria ausculta às vezes já consegue resolver essa dúvida, mas o raio-x acaba sendo importante muitas vezes, tanto para diferenciar também para a gente médico, né, a pneumonia de uma asma ou de um DPOC, quanto para identificar complicações, né, que a pneumonia às vezes ela pode vir com líquido no pulmão, que é o derrame pleural. Quem já tem doença cardíaca, isso pode estar descompensado nessa ocasião também, então a gente acaba precisando de um raio-x. Tá? Na enorme maioria das vezes, outros exames, né, uma tomografia, não vai ser necessária. O raio-x ele é mais do que suficiente para isso. Agora, a tomografia vai ser importante, mas naqueles pacientes ou que a gente não consegue fazer um raio-x legal, às vezes tem lugar que é até mais fácil você conseguir uma tomografia do que um raio-x, e aqueles pacientes que têm doenças pulmonares estruturais, que o raio-x de tórax ele não é legal para identificar, às vezes, uma pneumonia. Já os exames de sangue, eles também são bastante importantes nesse caso para identificar, às vezes, a gravidade da inflamação, né, se tem os leucócitos altos, né, que é a leucocitose, se tem PCR aumentado, que é o marcador de inflamação, e às vezes até pegar complicações da pneumonia, né. Um dos marcadores de gravidade que a gente tem, por exemplo, é a alteração da função do rins, ter uma ureia ali na mão ajuda a gente também a diferenciar essa gravidade. E no caso da punção pulmonar, isso é só já num outro estágio, não é, doutora? Acho que no início ali, né, de descobrir, de diagnóstico, de sintomas, então já foi explicado o raio-x, em outros casos a tomografia, mas e no caso da punção pulmonar? A punção, perdão, ou função. A punção. Punção. Então, tirar alguma coisa do pulmão, né? Na verdade, a gente só vai, por exemplo, colocar uma agulha ou fazer uma análise mais invasiva em casos onde tem líquido no pulmão, tá? Em outros casos, a gente não tem essa indicação, não vai puncionar, e a maioria dos casos de pneumonia é causado aí pelo Streptococcus pneumoniae e as bactérias comuns do nosso meio. A gente faz tratamentos até empíricos, que quer dizer que eu não vou atrás de bicho, porque a maioria vai responder com aqueles antibióticos comuns. E daí a importância, por exemplo, da ausculta ou do raio-x, que em tendo líquido no pulmão e ele sendo possível de puncionar, eu preciso sim puncionar para ver se não tem nenhuma complicação que às vezes só o antibiótico não vai tratar. Ô, doutor, é importante esclarecer também que não existe, né? É um mito aquilo de princípio de pneumonia, ou tem ou não tem, não existe isso de princípio, né? Exatamente. Então a gente vê muito esse termo, inclusive de médicos, e às vezes é até uma forma popular que a gente tem de explicar para o paciente que é uma coisa que está num estágio um pouco inicial, mas na prática ou tem ou não tem mesmo. Isso é um mito. Agora, tem aqui o Miguel Aguilera conosco aqui participando do programa, Margarida Alves, o Milton Goya, o Francisco Ferreira de Oliveira, já está chegando as perguntas, as dúvidas, a gente vai repassar aqui para a doutora Thaís Leibel, pneumologista, hoje falando sobre pneumonia, a Odélia Vido, a Loreta Bellini do bairro de Santana, a Regina Barros está ouvindo a gente em São Carlos, o Eduardo Chacarian também está aqui conosco, não é? E tem também aqui já as primeiras perguntas, a gente vai repassar já aqui para a doutora, a Maria Eugênia está aqui na coordenação de estúdio, está separando e a gente já vai aqui repassar. Mas, doutora, eu estava lendo, tem a pneumonia a bacteriana, tem a viral, tem outros tipos, né? Queria saber qual que é a mais comum, qual que é a mais perigosa, poderia detalhar cada uma delas, por gentileza? Claro, a pneumonia comum que a gente fala, na maioria dos casos são causadas por bactérias, né? Seguido aí dos vírus. Essas são as mais comuns que a gente vai ver mais no dia a dia. Agora, a gente tem algumas outras pneumonias, pneumonias químicas, pneumonias tóxicas, inclusive causado, por exemplo, por cigarro eletrônico, que muita gente esquece, mas também pode causar pneumonia. Existem as pneumonias aspirativas, que são mais comuns
em idosos, aqueles idosos que têm alguma alteração aí de cognição, ou que tem disfagia, né, que é a dificuldade de deglutição, isso pode acabar caindo no pulmão e também causar pneumonia. Com relação à gravidade, tem vários fatores aí que vão inferir na gravidade do caso. Então, os extremos de idade, que eu já comentei, outras deficiências de imunidade, então, pacientes que estão recebendo quimioterapia, oncológicos, transplantados, HIV, imunodeficiências, então outras imunodeficiências, também tem a ver aí com o vírus ou a bactéria. Alguns são mais graves do que outros, né? A gente sabe que Covid aí veio muito grave, atualmente essa gravidade tem diminuído bastante aí graças às vacinas. A própria influenza, né, é um vírus que muita gente dá pouca bola, e a gente tem vacina aí para isso, né, mas é uma das principais causas de morte aí também nos extremos de idade. Então, influenza é um vírus bem grave. A gente tem ainda circulando o vírus sincicial respiratório, né, que também é grave para os idosos, e nas crianças pode dar bronquiolite também, que é um quadro aí bem devastador. Então vai depender um pouco de todos esses fatores. Doutora, já atender aqui os nossos ouvintes, né, porque o tempo corre, o Joaquim está perguntando o seguinte: fisioterapia respiratória pode ajudar na doença intersticial, intersticial, é isso? Pulmonar? Intersticial, Isso, me ajuda aí, doutora. A fisioterapia É. A fisioterapia, ela é essencial e anda ali junto com o pneumologista em praticamente todas as doenças respiratórias, né? A gente praticamente não fala de tratamento de nenhuma doença sem a fisioterapia junto. São extremamente importantes. Então, tanto na pneumonia, né, que é o nosso tema de hoje, e aí particularmente nas crianças pequenas que têm o pulmão que tem menos rigidez, então eles têm mais dificuldade de expectorar, então para o alívio da tosse em crianças pequenas é fundamental, ajuda bastante, quem tem a possibilidade aí de ser acompanhado, e nas doenças pulmonares crônicas, aí no paciente mais idoso, que vai entrar tanto o DPOC quanto as doenças intersticiais, né, do tipo fibrose pulmonar. E a gente sabe, né, nos quadros de doença intersticial, que são as fibroses, os pacientes eles ficam muito consumidos, né? Uma doença inflamatória que vai consumindo energia, o paciente fica magro, fica fraco, vai tendo cansaço por diversos motivos diferentes, e um deles é a perda de massa muscular. Tá? Então, além da fisioterapia que vai ajudar na higiene brônquica, né, a melhorar ali os músculos respiratórios, a gente também tem a fisioterapia para melhorar a musculatura periférica, braços e pernas, e manter esse paciente o menos cansado possível. Então é fundamental. O André Camargo, de Santos, quer saber se pneumonia e broncopneumonia é a mesma coisa, doutora? Eles têm usado como termos semelhantes, então entende que sim. É mais um termo para a gente técnico anatômico, que está pegando lá uma região mais específica, mas na prática a gente tem usado como termos semelhantes. Tem mensagem de áudios aqui para a doutora também, vamos ouvir, vamos lá. Bom dia, Bandeirantes. Danilo, pergunte à doutora se há vacina para evitar a pneumonia. É Newton Vaz, 80 anos. Opa, obrigado, viu, Newton? A pergunta também, a mesma pergunta do Rafael de Santos, pede para a doutora comentar, por gentileza, a importância da vacinação contra pneumococo e outros agentes virais. E aí, doutora, o que a gente pode falar sobre as vacinas disponíveis, hein? Perfeito, aí é um dos principais recursos que a gente tem hoje aí de prevenir as pneumonias, até porque muitas delas não vão ter tratamento específico, né? E aí principalmente as virais, então as vacinas são extremamente importantes, a gente frisa e reforça elas aqui, não só as contra o pneumococo, que a gente tem várias aí no mercado, né? As mais comuns, a pneumo 13 valente e a 23, que ambas têm que ser vacinadas aí, os idosos, e mesmo quem não é idoso, mas tem alguma pneumopatia, né, alguma doença pulmonar de base. A gente tem a vacina de influenza, que a gente tem que vacinar todo ano. A gente tem a trivalente, que tem aí no SUS, a gente tem a tetravalente, e agora mais recente a gente tem com as altas doses da influenza, né, que é a high dose, que tem 4 vezes mais antígeno lá, especificamente para os idosos, que tem uma
imunogenicidade menor, eles criam menos anticorpos, então agora tem uma vacina específica aí também para os idosos, tá? E também não esquecer das Covid, né, que é por isso que a gente tem tido casos menos graves atualmente, tem que estar sempre com a vacinação em dia. A Miriam quer saber a diferença da pneumo 13 e a 23. Perfeito. O número 13 e 23 diz respeito ao número de cepas que eles cobrem. Então, a 13 cobre 13 cepas diferentes, né? Pneumococo é um grupo com várias cepas diferentes de vírus, e a 23 cobre contra 23 cepas diferentes, né? Tipos diferentes. Agora, apesar da 13 cobrir contra 13 e a 23 contra 23 cepas, a 13, que é a conjugada, ela tem uma imunogenicidade muito maior. Então, ela é muito mais capaz de produzir anticorpo e anticorpos mais duradouros do que a 23. Então, o número aí não é tudo, então, por isso que a gente orienta a vacinar as duas e que as cepas delas são complementares, tá? Então, tem que ter a 23 e a 13. Guga de Ribeirão Pires está aqui conosco, doutora. Ele é palmeirense. A Denise Corrochano também está aqui acompanhando o programa. O Sidney e a Estela de Florianópolis também ouvindo a gente. Eles têm uma pergunta. Doutor, é verdade que pessoas idosas podem ter pneumonia sem apresentar febre? Perfeitamente. Novamente, aí os extremos de idade, tanto as crianças, mas principalmente os idosos, eles têm o que a gente chama de sintomas atípicos ou incomuns. A gente não espera necessariamente que os idosos façam febre ou aquela tosse purulenta, né? Então, a gente vai desconfiar nos idosos, muitas vezes, por alterações de comportamento. Então, às vezes, é um paciente que fica mais rebaixado ou que fica um pouco mais agitado, agressivo, esquecido. Muitas vezes são os únicos sintomas que a gente tem. Então, nessas situações, né, os idosos, quando eles têm alterações de comportamento, a gente tem que investigar tudo, né, tanto infecção de urina, que são aí as mais comuns, desidratação e dentre elas também a pneumonia. A Nelly Melo está aqui mandando mensagem, o Douglas Vicente, a Jorge Camargo, pessoal aqui no Facebook, no Instagram, a Marina Queiroz, a Toninha Escatena, pessoal que está participando aqui conosco, Dirnei Vieira, brigadíssimo aí, viu, pela sua mensagem, a Lúcia Maria mandou uma mensagem, Lúcia Maria Messina da Vila Mariana mandou uma mensagem carinhosa, obrigado, viu, e os ouvintes seguem aqui participando, né, a gente está com o tempo apertado aqui, uma pena, mas tem mais dos ouvintes no nosso WhatsApp, vamos ouvir aqui que dá tempo, vamos lá. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutora. Eu gostaria que a doutora esclarecesse o seguinte. Pela primeira vez, eu tive pneumonia em julho deste ano. Foi uma pneumonia leve e tal, mas foi pneumonia. Eu tomei as vacinas de pneumonia, né, a pneumo 13, a pneumo 23, e há 3 semanas atrás, pela primeira vez também, eu fui diagnosticada com Covid. E tenho todas as minhas vacinas de Covid em dia. Então, eu gostaria que a doutora esclarecesse quais são os cuidados que eu tenho que tomar com os meus pulmões, porque agora eu realmente fiquei bastante preocupada, né? Eu já tenho 69 anos e, pela primeira vez, essas doenças, né, neste ano, em julho e agora em novembro. Então, eu gostaria que a doutora, se possível, esclarecesse os cuidados, por gentileza. Lúcia Maria Messina, Vila Mariana. Muito obrigada. Legal. Realmente, assim, as vacinas, elas não impedem totalmente, né, zeram a chance de você ter uma pneumonia. O que elas vão fazer vai ser diminuir tanto a intensidade, né, para você não ter uma pneumonia grave, quanto em frequência. Então, para alguém que estivesse mais suscetível a pegar aí algumas por ano, talvez vai pegar 0 ou 1. E aí lembrar, né, entender que nenhuma vacina aí é 100% de eficácia. Agora, realmente, com a idade, a gente fica mais suscetível e os cuidados, tirando, né, as vacinas, que a gente também já falou bastante aqui, mas é a questão de higiene das mãos com frequência, evitar, quando possível, aglomerações, ter uma boa nutrição, atividade física regular, são coisas que melhoram aí bem o sistema imune, impedem que a gente pegue também quadros mais graves. E lembrar também, né, das pessoas que estão doentes. Parece que passou a pandemia, a gente às vezes esquece um pouco que se a gente tiver sintomas gripais, a gente também deve ter o cuidado de não passar para outras pessoas. Então,
Se possível, trabalhar de casa, se precisar muito sair, que saia de máscara, evite contato ali, né, com as regiões de nariz, de boca, porque o contato ele é tanto por gotículas quanto pelo contato, né, o contágio. Então, não vai fugir muito disso. E se você teve aí uma pneumonia e você está preocupado, se você pode ter alguma doença aí de base que possa estar justificando você pegar essas infecções com frequência, aí também eu sugiro que você procure um especialista e faça uma análise mais específica do seu pulmão para ver se foi uma pneumonia única que nunca mais vai voltar ou se você tem alguma doença aí que predispõe você a ter quadros infecciosos. O José Ribeiro, né, de São Paulo, Zona Leste, né, ele diz aqui que tem asma e tem rinite crônica, e o pneumologista pediu uma tomografia de tórax, né? Ele fez a espirometria, deu capacidade baixa, e aí ele fala aqui, né, que o exame acusou enfisema pulmonar e que nunca fumou, e que ele pode ter tido Covid, né? Ele disse aqui, ou uma pneumonia mal curada, né? Participação do José Ribeiro. O Newton Aires Santista, de São Vicente, ótimo tema, Danilo, porque eu também faço tratamento pulmonar para asma, né? E às vezes eu tenho aquele chiado que aumenta muito e que parece que eu tenho uma jaguatirica no peito, né? Obrigado, viu, Newton, pela participação aqui. E olha, a gente já tá com o tempo estourado, né? O programa tá terminando mais cedo, às 11h45, mas só para não deixar de atender aqui as tantas mensagens, as dúvidas, né? E a gente continuar prestando serviço e ajudando os nossos ouvintes, vou colocar mais uma de áudio aqui, vamos lá. Bom dia, doutora. Bom dia, Danilo. Eu gostaria de saber o seguinte: feito o tratamento prescrito pelo médico com antibiótico, no caso da pneumonia, terminado o tratamento, por quanto tempo ainda o antibiótico continua agindo? E, terminado esse tratamento, se a tosse persiste, tosse com secreção persiste, deve-se voltar a procurar atendimento médico? Maria Lúcia Molon, de São Bernardo do Campo. Perfeito, Maria Lúcia, muito boa sua pergunta e é uma dúvida muito frequente, né? Então, na verdade, o tratamento de pneumonia comunitária, que a gente chama, né, daquelas que você trata em casa, pega em casa e trata em casa, vai ser com antibióticos, que dependendo do antibiótico vai durar lá de 5 a 7 dias. Geralmente parou o antibiótico, o efeito dele vai cair ali em 12, 24 horas, mas o tempo, geralmente, de 5 a 7 dias, ele é mais do que suficiente para tratar. Tá? Então já deixo aqui o recado que se você não melhorar, você deve sim procurar atendimento médico, mas os sintomas que tem que levar a gente a essa preocupação e procurar atendimento médico não é a tosse. Geralmente é a febre, se a febre melhorou e voltou ou nunca passou, queda do estado geral, tosse que começou a aumentar no final ou sair de um aspecto diferente, esverdeado, com raias de sangue, isso tem que fazer você procurar atendimento médico. Caso contrário, a tosse mesmo, ela é a última coisa que some, é o último sintoma. Então é muito comum, depois de um tratamento de pneumonia, a pessoa continuar tossindo lá por 2, 4, 6, 8 semanas. E às vezes isso acontece por descompensação de uma rinite, de um refluxo, porque você usou muito antibiótico, e às vezes a tosse persiste mesmo. Se for só pela tosse, você não deve se preocupar, pelo menos, né, desde que ela esteja melhorando, mesmo que lentamente ao longo desse tempo. Infelizmente não vou conseguir aqui colocar mais a participação dos nossos ouvintes, né? O Carlos Roberto, a Sheila, a Cleusa Muniz, o André HQ, no nosso WhatsApp, né? O Pince Rogério do Guarujá, o Luiz Augusto Pires, né? Foi bem corrido, mas já fica aqui o convite, doutora, para a gente voltar a se falar, voltar a falar sobre esse assunto tão importante, não é? Tem ouvinte aqui perguntando sobre as vacinas ainda, não é? E que, enfim, é importante mesmo a gente falar sobre o calendário de vacinação, os grupos todos, mas daí a gente combina numa próxima para continuar prestando serviço e ajudando os nossos ouvintes. Pode ser? Perfeito, combinado. Doutora, brigadíssimo. Muito obrigado pelo convite. Brigadíssimo pela atenção. Só repassar aqui também os contatos da doutora, né? Porque o ouvinte encontra no Instagram a doutora Thaís Leibel, pneumologista, só seguir no @pneumologiasp. Pneumologia SP, por lá tem algumas dicas, né? Tem algumas lives, tem alguns vídeos informativos, doutora que fala sobre asma, enfisema, tabagismo, espirometria, fala sobre pneumonia, tudo que diz respeito à saúde respiratória ali nos canais da doutora Pneumologia SP. Doutora, brigadíssimo, bom fim de semana, viu?